Meus irmãos, há necessidade de microfone? Não, né? Dá para me ouvir bem? Dá para me ouvir bem? Então melhor assim. Porque senão tem um time de voz muito alto e aí vai acabar com o dia dos irmãos. Queridos, nós sabemos de tudo que estamos passando, o mundo, a situação, e a igreja, na realidade, ela tem um papel fundamental em todo o processo no mundo. Mas a igreja não pode se envolver com o mundo. Porque a Bíblia nos fala, em 1 João capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aqueles que amam as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Mas acontece, meus amados irmãos, que, infelizmente, eu digo isso infelizmente, quantas pessoas estiveram na presença de Deus, pregando, ensinando, profetizando, e não estão mais. Quantas pessoas que ainda hoje estão no altar pregando, profetizando, entregando visão, revelação, mas não tem mais Deus. Você pode ficar meio até preocupado, não se preocupe não. Porque, meus amados, na realidade, a palavra de Deus fala, em Mateus capítulo 7, 21 até o 23, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não falamos novas línguas? Não profetizamos? E a Bíblia diz o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. O que me chama a atenção nesse texto é o tempo em que Jesus fala. Ele não fala assim: eu não vos conheço. Ele não fala assim. Ele fala: nunca vos conheci. Por que ele fala assim: nunca vos conheci? Porque, na verdade, ele usa um tempo verbal, pretérito perfeito, indicando, por exemplo, Orlete, você quando estava lá, na igreja pentecostal, Restauravidas, na Costa do Sol, você estava pregando, mas você não era crente. Eu estava te usando, mas você não era crente. É por isso que ele fala: nunca vos conheci. Você pregava, você ensinava, você profetizava, mas você não era crente. Eu te usava porque te dei o dom, pessoas precisavam ouvir a minha voz, eu te usava, mas você não era crente. Essa carta foi escrita para a segunda geração de judeus. E essa segunda geração, irmãos, eles ouviram a palavra, ouviram o evangelho, participaram de todas as maravilhas, e passou-se o tempo, eles começaram a voltar novamente para a lei de Moisés. Ou seja, estava abandonando a Cristo e a tudo que ouviram. Por isso que a Bíblia diz: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados. O que é isso? A Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho do Senhor. Ou seja, enquanto estamos lá fora,
Enquanto não conhecemos a Cristo, realmente estamos nas trevas. Mas quando aceitamos a Cristo, e que a Bíblia diz, aleluia, em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e as que tu se fez novo. Aí eu me torno uma pessoa o quê? Iluminada pela palavra. Iluminados. E provar o dom celestial. O que é o dom celestial? É o amor de Deus. Porque nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso o quê? É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, 8 e 9. Ou seja, dom celestial é provar o amor de Deus. E o processo seguinte é se tornar o participante de quê? Do Espírito Santo. O que é ser participante do Espírito Santo? Isso não é batismo com o Espírito Santo. Não é isso. Ser participante foi o que Jesus Cristo falou em João 14, 26. Aleluia. Mas o Espírito Santo, o Consolador que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas. Eu vos fará lembrar de que vos tenho ensinado. Aleluia. Ou seja, quando chegou no capítulo 21, ele se cumpre essa palavra. E diz, e tendo Jesus terminado de falar essas coisas, soprou sobre ele, receba o meu Espírito. Ou seja, porque Jesus seria assunto aos céus, e os seus discípulos não poderiam ficar órfãos sozinhos, porque Jesus mesmo disse, se eu não for, o Espírito Santo não vem. Ou seja, quando a gente entrega a vida para Jesus Cristo, recebemos o Espírito Santo em nossa vida. Andamos guiados pelo Espírito Santo. Mas depois tropeça, o Espírito Santo sai da nossa vida. Os dons que Deus dá são irrevogáveis. Mas se eu pecar contra Deus, o Espírito, e não confessar, e não falar com Ele, o Espírito Santo sai da minha vida. Deus pode até me usar para beneficiar para beneficiar outras pessoas, mas o Espírito Santo não habita mais em mim, porque nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Então muito cuidado, meus irmãos, não se deixe enganar, não se iludam, porque Deus é fiel e vela pela tua palavra. E segundo lemos aqui, a pessoa sendo participante do Espírito Santo, e depois o Espírito Santo sai da vida dele, porque o Espírito Santo não habita em corpo imundo. Não habita, meus irmãos. Não tem como, não faz sentido isso, porque é santo, é Deus. E a vida com Deus é uma vida de santidade. 1 Pedro capítulo 1, 15 e 16. Se aquele que vos chamou é santo, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santo que eu sou santo. Glória a Deus. E o crente fiel não anda de qualquer maneira. Aí você fala, mas santificar, eu me santifico, eu oro, eu jejuo, eu oro pela madrugada, eu vou ao monte, eu não saio numa vigília. A pergunta é, obedeces a palavra? Porque em João 14, 21 e 22 diz, aquele que tem os meus mandamentos guarda, este é o que me ama.
Porque aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, irmãos amados, a santificação, ela começa de dentro para fora. Mas de fora para dentro. O terno não me santifica. Não me santifica. Não é isso. Mas a santificação vem de dentro para fora. Mas como faz isso? Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz a palavra de Deus que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração do homem. Ou seja, quando a palavra entra, meus irmãos amados, ela entra limpando, sabe por quê? Porque isso aqui ouve, e quando eu ouço por aqui, ela sobe e processa, aleluia, e ao processar, ela desce limpando, desce tratando, eu continuo sendo uma nova criatura. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E provaram a boa palavra de Deus. Sabe o que é isso, meus irmãos? Sabe o que é provar a boa palavra? É aquela pessoa frequentadora de escola bíblica dominical, culto de ensinamento, aquela pessoa leitora da Bíblia Sagrada. E aí, com tudo isso, porque a palavra ela vai trabalhando, vai libertando, porque a oração não liberta, a oração é uma conversa com Deus. Uma conversa com Deus. Não liberta não, oração não. O que liberta é a palavra. Tem um hino aí que o pessoal canta aí, oração é alimento. Quem diz que oração é alimento? Alimento é a palavra. O Senhor falou com Ezequiel, coma deste rolo. Ele não mandou comer oração, mandou comer do rolo, da palavra. Então quando você vê aqui a oração, é a comunicação com Deus, por quê? O que foi que Deus falou para Jeremias 33:3? Clame a mim, que responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, Deus é o maior interessado para revelar para nós o que nós precisamos saber. Aí entra a oração. É um diálogo com Deus, é uma conversa com Deus. Mas o que alimenta a palavra, você provaram a boa palavra de Deus, irmão. Se eu não leio Bíblia, se eu não participo da escola bíblica dominical, culto de ensinamento, oh, aleluia, como é que eu vou me alimentar? Porque infelizmente, meus amados, criaram uma máxima aí há muito tempo, uma máxima. O ciclo de oração, tem trabalho de oração? Tem. Mas vamos lá, ou para vigília, qualquer assim. E quando chega lá, junto aquele grupo de pessoas, e todo mundo, um olha para cada, um olha para cada outro assim, ô fulano, tira uma palavra aí. Deus mandou falar aqui. Bíblia não é piscina não. Bíblia é para ler. Bíblia não é piscina. Bíblia você abre e lê. Para Deus falar. Aí sim. Ou então, compra a caixinha de promessa. Levanta pela manhã, abre a caixinha e... Muito obrigado, Senhor. Caixinha de promessa de quê? Tudo isso é comércio. Bíblia, leitura, estudo, para poder realmente ser um real participante da palavra de Deus. Aí está aqui, palavra, participante da boa palavra, não é da palavra, da boa palavra, não é qualquer palavra. Eu não posso falar de mim mesmo. Tem que ser o que Deus quer, o que está escrito.
Conforme está escrito, não conforme eu entendo que é. Isso é uma boa palavra, é uma boa orientação, é um bom ensinamento. Oh glória! Boa palavra, que é a palavra de Deus. Como está em 2 Timóteo 3,16. Que a palavra de Deus é o que? Ela é inspirada. A escritura é inspirada. É inspirada. O que é inspirada? O Senhor faz isso, ó. E o que o crente faz? Aspira para dentro. O Senhor manda, ele recebe e se alimenta. Não tem demônio que derruba um crente alimentado pela palavra. Não tem demônio que derruba crente que é realmente alimentado pela palavra. E mais, além de provar a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro, o que é o poder do século futuro? Salvação. Salvação eterna. Século futuro, poderes é isso. João 14, 1, 2, 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vamos preparar lugar. Isso chama-se os poderes do século futuro. Aleluia. E aí, depois de tudo isso, o que acontece? E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Irmãos, quando a pessoa, depois de receber tudo de Deus, uma larga experiência de alimentação da palavra, batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder, experimenta, é usado em profecia, visão e revelação, sonhos, é um exímio ensinador da palavra, um exímio pregador da palavra, porque Deus assim o usa. E de repente a pessoa cai. Olha, meus irmãos, a Bíblia diz, ó, está escrito aqui, é impossível que seja renovado. É impossível. Tem pessoa até pensa que foi renovado, mas não foi. Porque ele tem na cabeça a palavra, mas alguma coisa precisa ser feita e a pessoa não se deixa ser trabalhada. Porque tem pessoas, irmãos, que usam certas manias como um estilo de vida. Como estilo de vida, sabia disso? É. Por exemplo, a Bíblia diz, em Efésios capítulo 4, versículo 29, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para promover edificação aos que ouvem. Ou seja, da mesma fonte não pode jorrar água amargosa e água doce. Então, aí começa por aquilo que eu falo. O que eu falo tem agradado a Deus, tem edificado outras vidas? Esse é que é o detalhe. Tem pessoas que, na verdade, ele acha que simplesmente pode falar o que quer, a hora que quer, com quem quer. Errado. O crente fala o que Deus quer, segundo a palavra de Deus. Isso é um ponto. Outro ponto, João capítulo 8, 44. Vós sois filhos do diabo, e quereis satisfazer o desejo dele. Pois quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, pois nunca se firmou na verdade, e é o pai da mentira. Tem pessoas que usam a mentira como estilo de vida. Como estilo de vida. Efésios capítulo 4, 27 e 28 diz, aquele que furtava, não furte mais. Aí você pode falar, mas por que foi escrita essa palavra? Mas para crente, como assim? Aquele que furtava não furte mais. Vou explicar para os irmãos. Meus amados, em Éfeso, quando Paulo escreveu essa carta, havia naquela cidade pessoas que roubavam, e por roubarem,
elas eram incentivadas a correr para o templo de Diana, que era a deusa dos Efésios, para se esconder. E quando entravam lá, não eram presos. Era protegido, guardado lá. Só que agora, as pessoas se converteram. Aí Paulo fala, olha, aquele que furtava não furte mais, hein? Ou seja, vocês agora são crentes. E se furtar, vão para a cadeia. Porque Deus vê todas as coisas. Aleluia. Não adianta se esconder na igreja. Por isso que ele falou essa palavra. Aleluia. Aleluia. Para gente ter uma ideia, na verdade, né? As pessoas, o estilo de vida da pessoa. Porque tem que haver uma mudança, irmão. Mudança, pessoas que vivem em adultério, prostituição, fornicação. É normal para ele. Por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 28. Está na palavra de Deus. Se alguém olhar para uma mulher e a desejar, no seu coração já cometeu o adultério. Não precisa nem o ato, só de olhar e desejar, já cometeu adultério. Você tem uma ideia como as coisas funcionam para Deus. Mas tem pessoas que usam o adultério como estilo de vida, que é normal, mas não é assim. Porque Deus vela pela tua palavra. Por isso, sejam renovados novamente para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Sabe o que é isso? Quando uma pessoa se converte a Cristo, anda para cima e para baixo de terno e gravata, todo pompudo, pregando, fazendo, acontecendo, e as pessoas ou conhecem como crente, ou conhecem como pastor, ou conhecem como presbítero, como mulher de oração, ou aleluia, todo mundo conhece, e de repente essa pessoa dá um mau testemunho e cai. Sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que diz aqui? Diz a Bíblia: e de novo crucifica o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Expor ao vitupério é zombar de Cristo publicamente. Quando as pessoas falam assim, olha lá, ainda diz que é crente. Olha lá. Olha lá, quem crente? Crente é seu, eu também sou. É por isso que eu não vou para a igreja. Vai ficar assim? Pensa que ninguém sabe. Irmãos, vou falar agora para os irmãos aqui, os irmãos vão entender. Evidentemente, eu hoje estava, peguei meu celular e abri no YouTube, e geralmente eu verifico o meu canal, mas tem aquele montão de coisas terríveis. E aí, meus irmãos, tem pessoas que nem cristãs são, não são todos cristãos, que pega problema, falha de homem de Deus, de mulher de Deus, de crente, e faz uma chacota lá no YouTube. E tem crente que sai ainda compartilhando isso. E hoje foi um dia que eu vi alguém fazendo piada, rindo, olha lá, falando, não sei o que, tal. Eu fiquei olhando assim, aí todo mundo dizendo, é isso mesmo, tal. Sabe qual foi? Eu estou falando isso aqui porque essa pessoa vai ver o que eu estou falando aqui, que ele vai ouvir essa mensagem. Eu peguei e botei assim, olha, eu até entendo que certas práticas devem ser denunciadas. A questão que eu quero saber é o seguinte: essa pessoa que está denunciando é crente? Porque estar do outro lado do muro é criticar quem está do lado de cá é fácil. Porque muitos que criticam nem crentes são.
Isso é para ganhar dinheiro no YouTube. Quanto mais like, melhor para eles. Aleluia! E a gente não pode entrar nessa. Mas o que acontece, infelizmente, são as coisas que acontecem que as pessoas fazem chacota. E aí começa o quê? A expor a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque um dia esteve na minha vida e não está mais. O meu comportamento, ou os meus comportamentos, leva que a igreja seja o quê? Humilhada. Com chacota, a poder no sangue de Jesus. E é isso, nós somos servos de Deus. Não devemos dar essa condição para o adversário. Nós somos servos de Deus. Novamente, por isso é complicado, meus irmãos, para a gente entender o que diz a Bíblia Sagrada. Eu estou aqui hoje, nós estamos aqui hoje, glorificando a Deus. Mas Deus quer mais que isso. Deus quer mais. Deus está somente aqui. Se os meus filhos não me veem como crente, não adianta eu ser crente na igreja. Se a minha esposa não me vê como crente, não adianta ser crente na igreja. Se os meus vizinhos não me veem como crente, não adianta ser crente na igreja. Ou se as ovelhas não me considerarem como pastor delas, não adianta. Não adianta. Porque isso aí é só o quê? É uma coisa falsa. Uma tragédia. Falar para os irmãos que, em nome de Jesus, na igreja, a qual eu trabalho também, é o seguinte, nessa igreja, eu falei para os irmãos o seguinte, falei para os irmãos todinho, ó, vocês estão congregando hoje aqui comigo, mas se um dia, falei para as ovelhas, vocês perceberem que eu estou pregando heresia, que eu estou saindo da palavra de Deus e pregando as minhas ideias, vocês têm a liberdade de procurar outro passo para se alimentar. Não fique aqui por minha causa. Fique se tiver bom alimento. O dia que vocês perceberem que eu estou saindo fora daquilo que Deus propôs para a tua igreja, vocês têm a liberdade de procurar um outro pasto onde vocês possam se alimentar melhor. Por isso, meus amados e queridos irmãos, louvamos a Deus pela sua infinita graça e misericórdia, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua bondade, pela revelação da tua palavra, aleluia, pela ação do Espírito Santo na nossa vida, oh aleluia, pelo fortalecimento da nossa alma, oh glória, louvado e exaltado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre, porque a Ele toda honra e toda glória, todo louvor e toda adoração, porque isso aqui não é de homem não, mas isso aqui é de Deus, e sem Ele ninguém pode fazer nada. Jesus falou na sua palavra em João 15:7, se vós estiverdes em mim, se a minha palavra estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. E diz também, João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus não se prega, sem Jesus não se ora, sem Jesus não ensina, sem Jesus não profetiza, sem Jesus não tem visão, sem Jesus não tem revelação, e acabou por aí. Para completar, sem Jesus não tem comunhão.
Vou repetir. Sem Jesus não tem comunhão. Que Deus continue tendo misericórdia de nós, nos abençoando e fortalecendo em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém.